Daí, pessoal, mais uma resolução. Um professor organizou uma lista com 4 questões de geometria e 6 de álgebra, da qual indicou um conjunto de 7 questões para cada um de seus alunos resolver. O número de alunos que recebeu todas as questões de geometria para resolver é no máximo de... Bom, primeiro assim eu vou fazer vou mudar um pouquinho a pergunta aqui, vou mudar um pouquinho o jeito de perguntar e vou calcular aí o número de provas diferentes que eu consigo resolver, tá? O número de alunos máximo, na realidade eu vejo meio... eu posso ter um número infinito de alunos, desde que os alunos recebam a mesma prova. Então, eu posso ter provas repetidas e aí eu tenho muitos alunos recebendo essas provas repetidas e podendo fazer a prova. Então, eu vou pensar assim, ó. O professor, ele organizou a lista com 4 questões de geometria e 6 de álgebra. Então, ele tem um banco, olha só. Ele tem um banco de questões, 4 questões de geometria e tem 6 questões de álgebra. 6 questões de álgebra. Ok. A partir dessas questões, o que ele quer? Ele quer montar uma prova para o aluno onde tem 7 questões. Então, o aluno, é como se o aluno escolhesse, né, 7 questões dessas 10, ok? Então, eu quero saber o número de provas diferentes que eu consigo construir a partir dessas 4 questões, geometria e 6 de álgebra, com 7. Só que ele quer saber o número de provas, ou o número de alunos, né, que receberam essas provas, de forma que o aluno receba todas as questões de geometria para resolver. Então, pensa assim, olha só, eu tenho 7 questões para cada aluno. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha como essas casinhas muitas vezes te ajudam a organizar o exercício. É bem importante, né, ter esse raciocínio aqui de montar essas casinhas. Então, olha só, eu tenho aí 7 questões. O aluno vai receber todas de geometria. Quantas são de geometria? São 4. Então, aqui eu tenho uma questão de geometria, outra questão de geometria, aqui uma outra questão de geometria, 4 questões de geometria. E aí me sobram outras 3 questões. Então, essas questões eu não posso escolher, né? Porque se ele vai receber todas de geometria, ele vai receber essas 4. Não tem como ser diferente. Então, na realidade, o que vai variar, ou o que vai mudar na prova, né, de uma para outra, são as questões de álgebra, que são essas 3 aqui. E essas 3 questões serão escolhidas dentre 6. Então, eu tenho que escolher 3 questões dentre 6, já que aqui são as questões de álgebra, 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 álgebra. Aí vem aquela questão, a ordem interessa ou não? Bom, se eu escolho a questão de álgebra, que eu vou chamar a questão de álgebra X1, ou vamos pensar, já que estou usando lá a álgebra A, então A1, A2 e A3, tá? As 3 questões que eu escolhi. Então, o aluno vai ter que fazer a questão álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3. Se o aluno tiver que fazer a questão álgebra 2, álgebra 1 e álgebra 3, a prova dele está mudando? Não, não está mudando, porque são as mesmas questões. Só mudou a ordem, mas a prova é a mesma. Então, significa que a ordem não modifica. A ordem não interessa, ou seja, continua a mesma prova. E quando continua o mesmo, continua, lembra? Combinações. Então, vou fazer aí combinações de quantas questões? De 6 para escolher 3. Lembra da fórmula, né? Combinação CNP, N fatorial, que
que é o total, P fatorial, número de escolhidos, e N menos P fatorial. Então, vou colocar aqui para ti, ó, N é o total disponível, no meu caso aí é 6, tenho 6 questões de álgebra para escolher, e o P é o número de questões, ou número de elementos escolhidos, que nesse caso são 3. Então, substituindo, né? N fatorial, 6 fatorial, P fatorial, 3 fatorial, e N menos P, 6 menos 3 fatorial. Abro o 6 até o 3, 6 vezes 5 vezes 4, vou até o 3, aqui 3 fatorial, já posso cancelar aí, né, 3 fatorial com 3 fatorial, aqui e aqui, e observa que esse 3 fatorial vai cancelar direto com 6, por quê? Porque 3 fatorial é o mesmo que 3 vezes 2 vezes 1, só que na realidade não, o vezes 1 não precisa, então eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6, cancela com esse 6, e aí está me sobrando 5 vezes 4. Então, eu tenho aí 5 vezes 4, 20. Então, quantas questões aí eu consigo fazer? Eu consigo fazer 20, né? Quantas questões? Quantas provas eu consigo fazer? Consigo fazer aí 20 provas diferentes, né? Agora, se serão 20 alunos ou não, eu não vou nem entrar no mérito, tá? Mas que eu tenho 20 provas diferentes, eu tenho. Então, se cada aluno receber uma prova diferente, eu só consigo dar essas provas para 20 alunos. Agora, se essas provas podem se repetir, aí eu tenho um número maior de alunos, ou dá para dizer até um número infinito de alunos. Bom, enfim, então, 5 vezes 4, 20, e aí eu fico com a letra B. E aí nessa questão, né, apareceu também a letra E, também é 20. Então vamos colocar que nessa aqui nós temos duas respostas, que beleza. Então, número de provas diferentes, 20. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.